Olá, eu sou o pastor Claudinei e trago para você mais um vídeo da série Discipulado. Vamos a Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Bem, esse texto aqui é um texto conhecido, é um texto simples, mas que a gente vai comentar assim em breves palavras, dizendo sobre o que Jesus estava pretendendo com essa palavra. Ele diz dois tipos de pessoas, o sensato e o insensato. Não tem um meio termo, ou é ou não é sensato. Aquele que é sensato é considerado aquele que ouve as palavras de Jesus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Esse sermão provavelmente é o encerramento do Sermão do Monte, quando Jesus dá ali as suas orientações. Então, ali uma série de ensinamentos sobre oração, sobre jejum, sobre amor ao próximo, sobre o perdão, sobre a ansiedade, sobre uma série de coisas, sobre a árvore e seus frutos, vários ensinamentos que você pode conferir na sua Bíblia, nos capítulos antecedentes aqui a esse texto aqui de Mateus capítulo 7. Bem, todos os ensinamentos de Jesus. Mas eu gostaria ainda de ampliar e falar todos os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. E aquele que é sensato, ele anda em todos esses caminhos. Não apenas sensato é aquele que ouve a palavra e crê para a salvação, porque ele já se livrou da condenação eterna, mas ainda mais sensato é aquele que ouve as palavras e as aplica à sua vida diária, de maneira que ele alcança bênçãos para a sua família, para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional, para a sua vida profissional, enfim, para várias áreas da sua vida ele alcança bênçãos, porque ele aplica sobre a sua vida conceitos da palavra de Deus, e esses conceitos fazem com que ele seja uma pessoa prudente e uma pessoa feliz. Na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora de tantas dificuldades, ele vai ser um vencedor. E sendo esse vencedor, as adversidades virão contra a sua vida e ele vai permanecer. Infelizmente, muitos cristãos não têm agido dessa maneira. Têm recebido Jesus como Salvador, mas não têm permitido que ele seja Senhor das suas vidas. E, portanto, quando a luta vem, ele não consegue compreender a luta, não consegue superar a luta e tenta, por métodos mágicos, alcançar a vitória através de oração, ou de campanhas, ou de votos, ou de jejuns, ou de qualquer outra coisa, alcançar algo que ele próprio poderia ter alcançado se aplicasse na sua vida a palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que trata mal o marido e quando o marido vai embora, ele quer orar para que o marido volte, mas na verdade ele não aplicou os conceitos da palavra de Deus, ela não aplicou os conceitos da palavra de Deus ao seu casamento, ou ele não aplicou. Tem gente que cria o filho dizendo, estou criando meu filho na igreja, mas ele não aplica os conceitos da palavra de Deus na educação dos seus filhos e depois vai dizer que criou o filho na igreja. Ele não consegue ter a boa administração do dinheiro, mas não consegue mas porque não aplica os conceitos da palavra de Deus no uso do dinheiro. E assim poderiam se dizer várias e várias coisas. Então, qual é a tarefa do cristão? A tarefa do cristão é conhecer os conceitos de Deus, conhecer os conceitos daquilo que Deus quer para a sua vida, pautar a sua vida por essa palavra, viver por essa palavra, procurar adotar os conceitos da palavra. Porém, ainda um segundo grupo que deseja fazer com que a sua residência seja firme, mas não edificou a sua vida sobre a rocha. Ele não fundou a sua vida sobre Jesus Cristo.
E por isso os conceitos bíblicos, eles podem até ajudar em algum momento, e de fato muita gente tem feito uso de conceitos bíblicos, e isso tem surtido efeito nas suas vidas. Porém, isso não é suficiente, porque uma pessoa não salva, uma pessoa que ainda não realmente recebeu a Jesus, e que o Espírito Santo não habita permanentemente dentro dela, essa pessoa dificilmente vai superar as intempéries que a vida propõe em relação à fé, e a sua fé é rasa, é superficial, e com certeza essa pessoa vai cair quando a luta e a tempestade vier. Por isso, meu conselho para você: primeiro, receba Jesus Cristo como Salvador, entregue a Ele o comando da sua vida, faça dele o Senhor da sua vida. E depois, não pare aí, continue crescendo, leia a Bíblia, ore, apresente a sua vida diante de Deus, procure saber quais são os conceitos que Deus tem para a sua vida, seja ela profissional, familiar, sentimental, todas as áreas que a sua vida tem, para que você possa ser realmente uma pessoa firme, uma pessoa que quando as lutas vierem, permanecerá de pé. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.